Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um grande amigo e cirurgião dentista, Dr. Marco Coller. Dr. Marco é especialista em periodontia e endodontia e também mestrando na área de odontologia. Bem-vindo, Dr. Marco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no seu canal. Obrigada, é um prazer nosso de ter aqui conosco, contando um pouquinho sobre a sua história. Então a gente gostaria, Dr. Marco, que você falasse um pouquinho para nós como que iniciou a sua carreira, primeiro a periodontia, depois a endodontia, e falar um pouquinho para a gente da interação dessas duas áreas da odontologia. Tem assunto, gente, é bastante coisa. Bom, primeiro, eu nunca neguei para ninguém que eu entrei na odontologia sem ter a menor noção do que era odontologia. Mas eu acho que isso acontece com muito profissional, com muita gente. Depois, na universidade, eu fui descobrindo, não vou dizer a fria que eu tinha entrado, mas a dificuldade e a seriedade da profissão que eu estava prestes a abraçar. É uma profissão difícil, que exige atualização constante. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com nossos alunos, eu digo assim, a odontologia é uma esposa muito ciumenta. Ela consome muito do seu tempo e você precisa dedicar muito, mas muita atenção para ela. Às vezes, tirando do seu, às vezes não, quase que sempre, você sabe muito bem disso, do seu convívio pessoal, da sua família, para você poder exercer a profissão. É claro que aí entra o ponto em que é necessário se buscar um equilíbrio entre as coisas, para que você não mergulhe também excessivamente numa carga de trabalho que vai alterar a tua saúde, com certeza. Bom, você falou algumas coisas bem interessantes aí, a tua primeira pergunta, como que eu vim parar na odonto? Então, primeiro eu não tinha ideia do que era odonto, mas quando eu me conscientizei, eu me formei em 99 pela PUC, faz algum tempo já, e eu costumo também dizer que a única coisa que eu tinha quando me formei era uma dívida de 4 anos para pagar, porque eu fui aluno bolsista. E eu percebi, depois de um ano, graças a Deus, tive o apoio da Fundação, na época a Fundação Cultural Leonardo da Vinci, que bancou metade das mensalidades, mas depois eu tive que pagar para alguém, para os próximos alunos. Então eu não tinha muita escolha, a não ser me atirar no mercado de trabalho. Isso também foi bom porque eu exerci mais ou menos 10 ou 11 anos de clínica geral. Trabalhei no interior do Paraná, onde eu fazia clínica. E aí tem uma história curiosa, respondendo lá a tua pergunta do começo, como que eu vim parar na periodontia? Pois bem, então estava eu iniciando a profissão, 4 anos de dívida para pagar, chego em Telêmaco Borba, a cidade onde eu nasci, e o meu futuro empregador olhou assim para mim, você gosta de periodontia? E eu, gosto. Você faz periodontia? Estou precisando de um periodontista aqui. Falei, sim, faço, claro. Aí ele vira para mim e fala assim, você começa amanhã, tem pelo menos 140 cirurgias periodontais agendadas para você. Então aí eu entendi o que estava acontecendo. E de uma hora para outra, eu tive que mergulhar intensamente na periodontia. Mas a grande sorte que eu tive também nesse princípio é que eu nunca deixei a clínica geral de lado. Então, eu trabalhava das 7 da manhã, 7h30 até as 11 horas da noite fazendo clínica geral. Dentística, abertura endodôntica, exodontia, pério, odontopediatria, coisas assim de clínico geral. Isso, nesses primeiros 2 anos de profissão, me deu uma visão muito boa. Bom, outra coisa que eu sempre digo, a vida nos conduz. Então, quase que de paraquedas eu caí a caminho da periodontia. 2 anos depois, na época minha namorada, depois noiva, hoje esposa, sua amiga Luciana Lira, hoje minha esposa, estava trabalhando no município vizinho de Curitiba, Pinhais, e eu percebi a chance de retornar aqui para a capital, porque eu queria continuar estudando e com que tivesse mais facilidade. E na esteira desses acontecimentos, eu tive a felicidade de descobrir uma profissão que eu gostei de exercer, gostei de estudar. Aí eu fiz o aperfeiçoamento em cirurgia oral, fiz
primeiro aperfeiçoamento em pério, segundo aperfeiçoamento pério-prótese na época, fiz um aperfeiçoamento em implante dentário, fase cirúrgica protética, fui estudando, ainda sem muitos recursos para bancar uma especialização. Assim consumi os primeiros 11 anos da minha profissão, quando eu retornei, 2 anos depois da graduação, para Curitiba. Bem, comecei a exercer a periodontia. Em 2010, 11 anos depois, eu consegui entrar na especialização de periodontia. Bacana. E daí, trabalhando, sempre gostei muito da inter-relação da periodontia com causas sistêmicas. Sim. Sempre gostei dessa inter-relação. E estava acontecendo, por isso que eu digo que a vida costuma nos conduzir. Estava acontecendo que, no consultório, eu tinha muita lesão endopério. E eu sempre gostei da endodontia também. Aí eu pensei, puxa, eu faço a pério, e alguns colegas que já me encaminhavam o paciente periodontal e falavam, Marco, por favor, faz a endo aí também. E a minha endodontia estava ficando muito ruim, porque eu havia parado com a endodontia nos anos 90. Gente, faz tempo. Fui fazer um aperfeiçoamento em endo. Veja como a vida vai conduzindo. Nunca eu, na minha vida, esperava fazer endodontia depois. Aliás, o meu plano inicial, eu achava, quando eu saí da graduação, que eu ia fazer cirurgia bucomaxilo. Esse é seu colega de especialidade, inclusive, hoje. Sim. Mas a vida me conduziu para outro caminho. Tudo bem. Então, as minhas endodontias, depois do aperfeiçoamento, eu passei a enxergar mais ainda o quanto elas estavam ruins, deixando a desejar. E essa profissão não serve quebrar galho. Eu pensei, não, eu não quero ser ainda que clínico geral, exercendo periodontia, também não posso ser medíocre. Quando eu vi, estava fazendo especialização em endodontia. Então, foi tomando corpo essa coisa. Pois é, hoje exerço pério, endo, e como te falei, nunca deixei de estudar, graças a Deus, tive a chance de continuar estudando. Quando percebi, tinha terminado a habilitação em laser na Universidade de São Paulo, conciliando as 3 áreas. Então fui convidado para dar aula. Aí eu coordenei na Escola Aberta de Pós-Graduação o primeiro curso de cirurgia periodontal para o clínico que teve nessa escola de pós. Na esteira da pério, como sou endodontista, também montamos um curso de endodontia automatizada, que visa dar informações, subsídios para o clínico, acelerar e ter mais segurança nos seus preparos, nos seus procedimentos. Então essa conversa de 5 minutos, eu resumi 21 anos já de história clínica. Felizmente, hoje gostando muito do que eu faço. Então foi uma surpresa boa. Cheguei assim, não vou dizer sem querer, mas a vida me conduziu para essas 2 especialidades. E se eu pudesse dar um conselho para o Marco de 20 anos atrás, eu diria o seguinte: continue sem deixar de exercer clínica geral. Com certeza. Porque a clínica geral, evidentemente, você não pode se meter a procedimentos complexos em todas as especialidades, óbvio. Mas a clínica geral, ela te dá uma visão muito global, importante, dos problemas que, às vezes, um grande especialista em mão direita não sabe onde é que está a sua mão esquerda, vamos dizer assim. Sim. Tá bom? Então, são algumas coisas importantes. Minha jornada até aqui foi essa. A vida me trouxe periodontista, endodontista, também um pouco laser terapeuta hoje, mas é endopério. Estou falando bastante, né? Não. A Super segunda coisa que você me perguntou, falar um pouco da inter-relação endoperiodontia. Vai muito além da lesão endopério, que é aquela imagem que as pessoas têm. Lesão endopério, tira, coloca implante. Claro que não. A inter-relação endoperiodontia tem a ver com preparo, são 2 ciências de base para toda a odontologia. Sim. Tem a ver com prótese, tem a ver com preparo para a dentística. Então essas áreas conversam. Nós estudamos na endopério, e eu defendo a endoperiodontia, essa relação quase como mais uma especialidade. Nós estudamos reabsorções radiculares, estudamos manipulação de tecidos, tudo isso, terapia reparativa, às vezes com uma certa pretensão, dizemos terapia regenerativa, tudo isso compõe um arcabouço de conhecimentos para você poder executar a tua clínica com decência, com dignidade,
E o fundamento de tudo isso, resolver o problema do nosso paciente, que nos procura, que confia na nossa interação com ele aqui, né? Nosso trabalho. Bom, e como você informou, né, são duas disciplinas, vamos dizer assim, básicas, né, da odontologia, né, que a gente consegue resolver aí os principais sintomas dos pacientes, né? A periodontia, que é o básico de tudo, né? E a endodontia, que é um dos principais motivos de procura devido à sintomatologia dolorosa. Dor é desagradável, né? É extremo, é desesperador, ninguém gosta, né, da sim, dor. Sim. Mas eu fico muito feliz de poder contribuir dessa maneira. E dentro das especialidades, hoje eu tenho, vamos dizer assim, Tuane, 2 tipos de clientes. Os pacientes que me procuram e os colegas que me referem pacientes. Então a gente procura permear dentro da ética, claro, uma conduta. E vamos trabalhando, né? Vamos produzir, vamos desenvolver esse trabalho, esse projeto. E como que é a sua vivência na docência? Olha, a docência, como te falei, foi uma aventura que eu não esperava. Eu não planejei nunca ser professor dessa área. Porém, agora você sabe, eu sempre tive uma certa facilidade na comunicação com as pessoas. Porque a minha primeira experiência profissional não foi como dentista, foi como professor de música. A outra segunda experiência profissional, antes da odontologia, foi como ator de teatro. E essa capacidade de conversar, de olhar para você que está me assistindo, de interagir e conversar, de certa forma as pessoas entenderam que isso poderia ser útil na hora de me comunicar com pessoas, me comunicar com outros colegas. É claro que, agora vem uma coisa importante, para ser um professor não basta boa intenção, é preciso qualificação. De novo a vida me conduzindo, quando eu vi eu estava no mestrado, para poder dar aula. Sim. Claro que não é obrigatório, mas você precisa ter conhecimento técnico. Sim. Então essa formação em outras áreas me facilitou a comunicação com quem está assistindo, de olhar para você que está assistindo, de trocar essa informação, de te estimular a continuar assistindo esse vídeo, né? É importante, claro. E isso, junto do conhecimento técnico odontológico, Sim. facilitou chegar até você aí, aluno, colega ou simplesmente um curioso que está passando e saber que esse sujeito estranho está falando aqui em frente a essa câmera, né? Então, o teatro me ajudou muito nesse sentido. E a minha experiência com a docência é uma delícia. Por quê? Porque eu descobri que uma profissão que tinha tudo para ser quadrada, recebe paciente, libera paciente, recebe paciente, libera paciente, pode sim ter uma outra opção, uma profissão que se a gente não se cuidar, você fica sozinho, fechado no teu cercadinho, mas pode ser muito mais, é muito mais do que isso. Você tem a docência, você tem a pesquisa, você tem congresso, você tem apresentação de trabalho, você sabe muito bem disso. E isso é fantástico, isso foi o que me fez continuar nessa profissão, ter essa capacidade de me relacionar mais a fundo com outras pessoas do que simplesmente o trabalho técnico, burocrático, tecnocrata, vamos dizer assim. Isso é muito legal, uma experiência, aliás, eu recomendo, né, você que está aí me assistindo, vai fazer outra coisa da vida que não seja exclusivamente a tua área técnica. Você tem potencial para isso. Temos potencial, sim, de tocar um piano, de estudar um violão, vai estudar canto, não gosta de música, vai fazer pintura em porcelana, sei lá, joga o estresse no lixo, que não presta, e tenta achar dentro da tua profissão, da riqueza, que é uma profissão como a odontologia super séria, tenta achar múltiplas facetas, vai ser feliz, né? Isso é importante. Com certeza. Muito obrigada pelo Foi um nosso prazer. bate-papo. Muito interessante, muito bacana. Estamos né? aqui. Assim como a doutora Luciana também, né, falou um pouquinho da arte também, envolvendo, né, a parte da odontologia e como parte, né, da saúde. Luciana, ela é minha sócia há 22 anos, né? Ela é uma guerreira, aguentar tudo isso 22 anos, é impressionante. Fico muito feliz da companhia dela e eu costumo dizer, se eu cheguei onde eu cheguei, tive uma grande mulher que sempre lutou do meu lado. Isso é uma coisa muito importante de ser reconhecida. Sou muito grato. Bom, eu falo, né, que vocês dois são meus pais da odontologia. Pois é, eu fico numa tristeza quando você fala isso, porque
Pô, tudo bem, agradeço a honra, tá? Mas tudo bem. Agradeço a honra. Eu brinco, porque a gente tem uma história, né? Que Sim. foi chamada de filha. Pois é. Aquilo foi ótimo, né? O paciente, nossa, doutor, tô trabalhando com a sua filha agora, tô. Tá ótimo, deixa ela aí. Vou me aposentar, né? Semana que vem vou pescar, deixa a menina trabalhando, é ótimo. É um prazer, aliás, ser uma excelente cirurgiã bucomaxilo. Obrigada. Interagimos muito bem naquela clínica lá. Com certeza. Obrigada novamente. Foi um prazer. Pela participação sua, da doutora Luciana. Obrigado por ter acesso ao seu público, foi um prazer. Imagina. Nós que agradecemos aí o seu conhecimento e a sua participação. Ok, até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.